hoje a Amanda vai compartilhar a trajetória dela, como que ela começou, né? Como que ela foi trilhando a caminhada dela, né, dentro da nutrição, até chegar hoje no atendimento que ela faz, né, que é sem prescrição, com uma postura diferente. Então eu vou chamar a Amanda aqui, ela vai se apresentar. E a ideia é que a gente possa se inspirar, né? Acho que sempre que a gente conta um pouco da nossa história, ou quando a gente escuta a história de alguém, a gente se inspira, né? A gente encontra conexões, a gente revê a nossa história quando a gente escuta a história do outro. Então essa coisa de contar a história é muito legal e é muito poderoso. Eu vou chamar a Amanda aqui. Seja bem-vinda, Amanda. Tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo certo também. Vou pedir para você contar, Amanda, sobre você, né? Onde você atende, né? Esses dados sobre você. Compartilhar com a gente como que foi sua trajetória, né? Como que você começou a atender dessa forma. Como que você chegou até aqui, né? Tenho certeza que foi uma caminhada com bastantes desafios, né? Então vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Amanda Alves, eu tenho 26 anos, eu sou de uma cidade do interior de Minas, que chama Pitangui, mas fica no centro-oeste de Minas, mas eu moro em Belo Horizonte há 8 anos. Eu me formei há um ano, né, pelo Centro Universitário UNA. Depois que eu me formei, eu me capacitei no método ACE, e atualmente eu curso pós-graduação em Educação Alimentar e Nutricional, que também é idealizada pelo IACE, né, e pela Uniavan. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em nutrição comportamental foi num congresso de nutrição esportiva, em São Paulo. Pois é, eu precisei ir para um congresso de nutrição esportiva para conhecer a nutrição comportamental. Eu brinco que tudo tem um porquê na vida, né? Porque era um congresso de fitness mesmo, que teoricamente não teria nada a ver, assim. E aí, quem abriu essa palestra foi a Cintia Antonati, que é uma das idealizadoras do Nutrição Comportamental, né? Quem abriu o congresso com a primeira palestra. E aí ela contou um pouquinho do que era nutrição comportamental no Brasil e apresentou o livro pra gente. Nessa época, eu já acompanhava a Paco, do Não Sou Exposição, no Instagram. Né? Já acompanhava ela há um tempo. E eu já via que ela fazia nutrição de uma forma diferente, né? Que ela olhava para os pacientes de uma forma diferente. Mas eu não fazia ideia do que era isso, né? De como era trabalhar dessa forma. E nessa época eu ainda era muito presa ao modelo tradicional, porque, como eu disse, isso foi em 2018, eu estava no 7º período da faculdade, no penúltimo período. E na faculdade a gente tinha que seguir o padrão que é ensinado pra gente, né, na graduação, de montar dieta e tal. Então eu ainda era muito presa nas crenças, né, de força, foco e fé. Ainda era isso que eu conhecia, né? E, então essas crenças eram muito fortes em mim nessa época. E aí, antes de eu ir para a nutrição, eu fazia medicina veterinária. E quando eu decidi mudar de curso, a nutrição estava começando a expandir no Instagram, né? E essa onda fitness estava começando no Instagram. Então, desde que eu decidi fazer a nutrição até o final da minha faculdade, foram anos construindo essa mentalidade, né? De que basta ter força para se alimentar bem, né? Basta querer para praticar exercício físico e tal. E a gente sabe que essas crenças não se desfazem do dia para a noite, né, gente? Existe um caminho aí, né, para a gente ir mudando essa mentalidade. Mas tá tudo bem também, né? Faz parte do processo. E aí tá. Aí, como eu disse, né, eu acompanhava a Paco nessa época. E aí ela postou que estaria num curso em Belo Horizonte, um curso do IACE. Eu não lembro exatamente a data. Você lembra, Nath? Foi 2018, no segundo Foi semestre? o EACE, o Encontro de Alimentação Consciente e Intuitiva. Isso. Foi em 2018. Teve o lançamento do nosso livro, né? Em Paz com a Comida, foi 2018. Ah, tá. Pois é. Foi nessa época que aí a Paco postou, que a Paola, né, postou que estaria aqui. E aí eu me interessei muito pelo evento, só que por questões pessoais eu não pude ir na época. Mas aí, a partir de então, eu descobri que o IAS existia e comecei a acompanhar o IAS nas redes sociais. E aí, eu acho que logo depois vocês lançaram um curso de fundamentos, ou já existia, não sei. Ele já existia. Já existia nessa época. E aí, né, tendo descoberto o IAS, eu fui e comprei um curso de fundamentos. E aí, isso já foi no segundo semestre, no último semestre da faculdade, eu já estava no último período. E aí, no último período, eu comecei a fazer o curso de fundamentos e minha ficha começou a cair de que realmente existia, né, um outro jeito de fazer nutrição e que isso era embasado cientificamente, né? Porque como é muito novo, às vezes gera essa insegurança pra gente, né? Na graduação eu não ouvi nada sobre nutrição comportamental, não fazia ideia de que existia. Então, quando aparece uma coisa nova, às vezes a gente fica nessa insegurança, né? Será que desse jeito é possível mesmo? E aí, o fato do curso de fundamentos ter trazido esse embasamento científico me trouxe essa segurança. E aí eu comecei a olhar, né, de um jeito diferente, assim, da nutrição, de que era possível fazer diferente. E duas coisas que eu estava vivendo nesse momento do último período da faculdade também me fizeram questionar essa forma tradicional, né, de fazer nutrição. O primeiro ponto foi que
no último período, né, já desde o sexto período, a gente fazia atendimento na faculdade, né? A gente fazia atendimentos à comunidade, no estágio. E eu comecei a perceber que no início do semestre, a faculdade ficava cheia de pacientes para a gente atender. E com o passar do semestre, essas pessoas iam sumindo, né? Elas paravam de retornar aos atendimentos. E aí, só que essas pessoas eram pessoas que não estavam ali por motivos estéticos, elas estavam ali por questões de saúde, né? Eram encaminhadas por hospitais porque tinham alguma patologia. Então, essa mudança na alimentação que elas estavam buscando era por uma questão bem séria, assim, de saúde mesmo. E no final elas sumiam. Isso me questionou, assim, né? Será que sou eu? Será que é o método, né, que a gente usa? Por que essas pessoas não retornam? Então, esse foi um ponto. E o segundo ponto foi que eu percebia que eu já me alimentava muito bem na época, né? Eu me alimentava, minha alimentação era muito boa em questão de variedade, né, de nutrientes, etc., do jeito que a gente considera aí de alimentação saudável, mas eu também não conseguia seguir dieta. Eu, às vezes, montava uma dieta para mim e falava, gente, mas não vai, né? Eu não consigo seguir 2, 3 dias, 4 dias. Como que eu podia querer que os meus pacientes voltassem às consultas se nem eu mesma, né, que sou profissional, que estou ali aplicando aquilo, consigo seguir esse método que colocando para eles. Então, esses dois pontos me fizeram questionar muito o tradicional da nutrição. E aí, com isso, né, eu terminei o período da faculdade, em dezembro, e aí eu ia colar grau em março, e aí começou a vir aquela ansiedade de querer atender, né, de abrir um consultório, começar a trabalhar. Só que eu já tinha entendido que do jeito tradicional não ia conseguir trabalhar daquela forma, porque eu não via por onde começar, né? E aí, nesse... Oi? Você já sabia o que você não queria. Exatamente. Aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu decidi, né, como eu já acompanhava o IAS há muito tempo, há um tempo eu sabia da capacitação, e aí eu decidi fazer a capacitação nesse meio tempo. E aí a capacitação foi o que trouxe exatamente o que eu buscava, né? Uma sistematização de ferramentas para aplicar com os pacientes, né? Ter por onde começar, ter o que fazer ali com aqueles pacientes. Foi muito bom, foi muito boa para mim por isso, porque me deu essas ferramentas de como fazer, né? E aí eu abri um tempo depois da capacitação, um ponto que eu também estava perdida, porque a gente também questiona muito o modelo tradicional do consultório, né? De como é no consultório, né? O que a gente veste, a questão da mesa. Esse questionamento para capacitação na aulas, né? Falei, como que eu vou começar a olhar no consultório tradicional? Eu estava me incomodando também. E aí você, Nath, me falou que quando você começou, acho que você tinha sublocado um consultório de uma psicóloga, né? Isso. Na época. E aí, por coisas da vida, né? Aí aconteceu que colocaram uma conhecida, que hoje é uma amiga, que é psicóloga, e aí eram juntas. E aí eu montei um consultório na minha cidade, que eu falei que é do interior. A gente divide esse consultório, né? Eu atendo em alguns dias da semana e ela atende nos outros dias. Então, tem 5 meses que eu abri esse consultório, que eu iniciei os atendimentos lá, trabalhando, né, com alimentação consciente e intuitiva, que é a linha do IASSE. E no mês passado eu havia iniciado os atendimentos aqui em BH, um pouquinho antes do isolamento. E aí, agora, em função do momento que a gente está vivendo, né, eu tive que interromper e tenho feito os atendimentos online. Então, é isso, assim. E desde que você fez a capacitação, né? Depois que você se graduou e fez a capacitação, então você já começou a atender? Como que foi esse começo no consultório? Então, eu demorei um pouquinho depois da capacitação, demorei uns meses ainda para começar, porque eu estava montando o consultório, né? E às vezes as coisas são mais devagar do que a gente imagina que vai ser. Enfrentando também umas questões pessoais, assim, né? Aquele medo de começar, aquela, né? Aí eu tava ajustando essas coisas, então eu demorei um tempo. Aí eu comecei em outubro do ano passado. A capacitação durou 3 meses, né? Julho. Eu demorei uns 3 meses para começar e comecei em outubro. E desde Que então legal. eu tô atendendo. E hoje você está fazendo parte da turma da pós-graduação, né, em Educação Alimentar e Nutricional, né, do IASSE em Belo Horizonte. Por que você decidiu ir para pós? Né, o que você está pensando nessa continuação dos seus estudos? Né? O que você está buscando agora? Então, como eu disse, a capacitação ela dá pra gente, né, a sistematização de ferramentas, mas e vocês dão também uma base teórica, né,
mostram pra gente, né, a quantidade de artigos que existe, de livros, etc. Mas eu senti uma dificuldade muito grande de estudar sozinha, mesmo tendo, né, esse monte esse acesso à informação que a gente tem hoje nessa área, mas eu ainda sentia muito essa dificuldade. E aí eu vi na pós, assim, isso que eu estava buscando, esse norte para saber o que exatamente eu preciso estudar, né, para ter esse embasamento teórico, Entendi. assim, Uma forma de se nessa. aprofundar ainda mais. Isso. E outro ponto foi que eu sempre brinco, assim, que onde vocês vão, depois de conhecer vocês, eu brinco que onde vocês estão, eu tô atrás. Então, se o IAS idealizou uma pós, é porque realmente Ai, que é legal. muito bom. E aí eu já confiei de olhos fechados, assim. E, além de tudo, não existe, né, no Brasil, uma pós-graduação com a grade, né, que a pós em Educação Alimentar e Nutricional tem, assim. Que Né? legal. Então, é uma coisa muito nova mesmo, né? Nossa, a gente fica muito feliz, né, com o seu relato e com a confiança, né, no nosso trabalho. E realmente, assim, a grade da pós-graduação está muito diferenciada, né? E o time de professores que estão envolvidos no projeto é um time muito fantástico, assim, que topou entrar nessa com a gente, né? E, bom, muito bacana, né, você compartilhar essa trajetória até aqui. E, ao mesmo tempo que foi desafiador, né, é legal ver que no momento que você também decidiu trabalhar no consultório, né, com essa abordagem, que você foi atrás, trabalhou algumas crenças, né, de medo, de insegurança que você comentou, as coisas foram fluindo, né? E agora você está no seu consultório. E aí eu queria te pedir para contar um pouco como que você define essa abordagem, né, do seu atendimento hoje e como que isso tem transformado a sua vida e a vida dos seus clientes, pacientes, né? Conta pra gente como que tem sido esse hoje. Uhum. Só um ponto que eu queria trazer, igual você disse, né, da pós-graduação. Eu falo, eu agradeço muito, assim, me sinto muito privilegiada de ter esses professores na pós, né, e ter vocês, porque hoje tá fácil estudar nutrição comportamental, né? Quem já está aí há tantos anos estudando, já tem reunido muitos estudos, muito conteúdo. Eu fico pensando o quanto foi difícil para vocês quando vocês começaram, que não sabia, né, por onde começar. E hoje a gente já tem aí esses cursos trazendo tudo isso pra gente. Isso é muito bom, né? Nossa, é Então muito a gente legal está você vivendo. colocar isso, porque é uma coisa que a gente sempre fala, que né, no começo da nossa trajetória, né, realmente não tinha muita opção, né, desse conteúdo mais estruturado, né, da abordagem da alimentação intuitiva de uma maneira mais estruturada aqui no Brasil, do aconselhamento nutricional, não tinha. Então a gente foi realmente buscar em outras áreas. Fizemos formação em coaching, em psicologia, em aconselhamento nutricional, entrevista motivacional. E a ideia, quando surgiu o IASSE, foi justamente isso que você está colocando, facilitar esse caminho, né, para quem quer trabalhar dessa forma, não precisar passar por tanta busca, né? Trazer esse conteúdo de uma maneira mais estruturada para vocês poderem também trabalhar dessa maneira, né? Facilitar esse caminho. Eu fico feliz que esse objetivo está sendo cumprido. Então Uhum. agora conta pra gente, Amanda, como que tem sido. Então, acho que trabalhar com comportamento, né, com a nutrição comportamental, é muito além, né, dos nutrientes, do que esse paciente come, né, do que ele come mesmo. É buscar entender, assim, como esse paciente come, por que ele come, né, e como ele come. O que está inserido no contexto ali, né, do comer. A gente considera, assim, né, que a questão nutricional é muito importante, mas é um dos pontos, né, que são envolvidos em ter uma alimentação saudável, né? Porque para considerar que uma alimentação é saudável, a gente também precisa considerar outros aspectos, como questões sociais, né, questões psicológicas, culturais, também são muito importantes e muitas vezes são deixadas de lado, né, quando a gente imagina uma alimentação saudável. Então, ir muito além, né, do que essa pessoa come. Às vezes eu percebo que tem gente que acha que a nutrição comportamental é uma coisa completamente diferente da nutrição da graduação, né? Do que a gente aprende na faculdade. Eu acho que tirando o fato de que a gente não prescreve dieta, e em alguns casos a gente ainda prescreve, né? Não é nunca que a gente não prescreve, tem casos que sim. Todo o conhecimento da graduação é utilizado na nutrição, né? Na abordagem comportamental. O que a gente faz é trazer mais ferramentas e mais, né, para essa abordagem. Mas, de fato, o que a gente aprende na graduação não é anulado. A gente usa tudo isso o tempo todo, né? No É contato ali com o verdade, paciente. né? Isso acontece mesmo. As pessoas acham que se a gente vai trabalhar com comportamento alimentar, então a gente ignora tudo aquilo que a gente aprendeu sobre nutriente, né? Sobre equilíbrio nutricional. E não, a gente considera isso tudo. Só que vai além, né? Entende que a pessoa não come só nutriente, mas come comida, né? E então a Uhum, gente une tudo. Não é uma coisa separada. uhum. Então, eu enxergo a abordagem dessa forma, né? De que é ir além, né? E, Isso. como vocês dizem, ir no fundo desse iceberg mesmo, né? Entender o que está por É, trás, né? E legal. sobre os resultados da abordagem,
assim, o que eu tenho experimentado é que os resultados são incríveis, né? Quando o paciente ele adere ao tratamento, né, e aceita que para ele mudar a alimentação, ele precisa fazer mudanças em como ele se relaciona com a comida, e que a forma de como ele se relaciona com a comida é uma parte de como ele se relaciona com a vida, né? Porque a comida está envolvida ali em todos os aspectos da vida. Não é só a relação dessa pessoa com a comida que muda, mas a vida desse paciente também muda, né? A vida dessa pessoa também muda. Então, durante o processo, né, durante o tratamento, esses pacientes trazem relatos do tipo: nossa, desde que eu iniciei esse acompanhamento, eu nunca mais precisei tomar, por exemplo, sal de fruta depois né, de almoçar ou de jantar, porque eu nunca mais comia a ponto de passar mal, né? Ou então, eu percebia que eu nunca comia por fome. E comer com fome é muito mais gostoso. Então, eu parei de beliscar o tempo todo em casa, porque eu espero a minha fome vir, né, para comer com prazer, para a refeição ser mais gostosa. Então, assim, muitos relatos em relação a essa relação com a comida são trazidos. E é muito bom ouvir isso, né? Que você vê ali que a pessoa está ficando em paz com a comida, né? Ela está se sentindo mais em paz com a comida e com a vida. E mais do que isso, não só relatos em relação à comida são trazidos, mas questões da vida dessa pessoa ela também traz. Então, essa semana eu ouvi isso, eu ouvi uma coisa, né, de um paciente homem, né? Que inclusive porque homens geralmente têm mais dificuldade para falar de sentimentos, né? São mais são ensinados a conversar sobre isso, né? Então é mais difícil para eles. E aí, esse paciente trouxe, assim, que depois que ele tinha iniciado o acompanhamento comigo, o casamento dele tinha mudado de uma forma, assim, transformadora. Que ele não tinha mais brigas com a esposa, que eles estavam tendo momentos gostosos ali entre os dois, de assistir um filme, que antes ele não tinha. Então, não é só a relação com a comida que muda, né? A forma como essa pessoa passa a enxergar dela e o mundo também muda. Porque Então, a comida, né, ela, como você falou, né, nossa relação com a comida, ela diz muito sobre outras questões da vida. Então, às vezes, quando a gente passa a fazer as pazes com a comida, né, e olhar para a comida de uma outra forma, né, buscando prazer, buscando essa autonomia, muitas vezes isso também vai para o mundo, né, porque assim que como eu começo a me posicionar diferente perante a comida, acontece muitas vezes de ter essa mudança também, né, em outras áreas. Eu levo isso para outras áreas, né, e isso é muito incrível. Mostra pra gente como a comida é algo profundo, né, e realmente muito mais do que nutriente. uhum, é isso mesmo. E além disso, né, eu acredito, né, levando em consideração essa questão da transformação, eu acredito que para a gente ajudar o outro, a gente tem que se ajudar primeiro, ou, né, ao mesmo tempo. Então, fazer transformações na vida das pessoas, ajudar as pessoas, só é possível quando a gente se transforma junto. E é exatamente isso que vem acontecendo, né? As minhas formações no IASSE e o trabalho, né, que eu tenho feito com esses pacientes tem transformado não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal também, né? Eu realmente tenho me transformado depois dessas formações. Nossa, Como que eu legal. disse no início, né, que eu falei que onde vocês estão, eu estou atrás, eu sempre brinco, assim, que Natália e Lidiane são as meninas que eu queria andar no recreio. Então, realmente, confio muito no trabalho de vocês. E vocês, como eu disse, vocês trouxeram, né, a partir dessas formações, trouxeram essas transformações para minha vida pessoal também. E eu sou muito grata a isso. Nossa, que legal. Obrigada, né, pelo carinho. Fico muito feliz, né, com certeza a Lid está ouvindo aí também, deve estar muito feliz, né, de saber que a gente pode trazer, né, com o nosso trabalho, essa contribuição para sua vida, né? E, assim, não podemos tirar do seu mérito, né, de estar indo atrás, né, de estar se dedicando, de estar buscando e deixando isso agir também na sua vida pessoal, né, incorporando isso para sua vida pessoal. Isso é muito maravilhoso. Lid comentou aqui que está querendo esse recreio na quarentena. Que legal. Bom, aí puxando já o gancho, queria te fazer mais uma pergunta, né? Que eu acho que quem tá aqui assistindo também deve ter esse interesse, né? Que você já falou muito dessa questão da realização pessoal, né? Dessa transformação pessoal, dessa transformação profissional. E eu queria te perguntar como que você sente em relação agora ao mercado, né? Aí nas cidades que você atende, né? Como é que tem sido a questão da parte financeira? Às vezes as pessoas falam que, eu não vou atender sem dieta porque senão eu não vou ter paciente, né? Eu não vou conseguir pagar minhas contas porque as pessoas querem dieta, então eu tenho que, né, dar o que elas estão pedindo. Como que você tem sentido isso aí? As pessoas estão abertas a essa abordagem ou são mais fechadas? Né? Como que tem sido essa questão do fluxo de pacientes? Dá para viver dessa abordagem? Acho que é essa a pergunta, né? É possível se manter com essa abordagem? Uhum. Então, eu acredito que esse mercado está muito promissor hoje, né? Acho que cada vez mais a gente vê mais profissionais se interessando por essa área, então isso ajuda muito na divulgação, né, dessa linha de trabalho. E eu acho que as pessoas estão mais abertas porque
eu vejo que atualmente a gente está vivendo a era de pós-dietas, né? Pessoas que já vêm fazendo dieta aí há 20 anos, 30 anos, né? Já entenderam que as dietas não são a resposta para as questões que elas têm com a relação com a comida e para as questões de peso também, né? Que não fica de fora. Então, eu vejo que muita gente está buscando, de fato, alguma coisa que seja diferente e que seja efetivo para a vida. E não só pessoas que já têm essa história crônica com dieta, mas também tem muita gente que já foi nutricionista e, às vezes, não por questão de peso, mas para melhorar mesmo o perfil da alimentação, né? E a dieta não trouxe essa resposta. Então, essas pessoas também. Eu tenho pacientes que, né, foram uma vez e entenderam: não, dieta não é para melhorar a qualidade da minha alimentação. Então, tem, né, alguns grupos de pessoas que estão buscando esse lado diferente. Na questão financeira, como a gente trabalha com método, né, que são várias sessões, né, e a gente fecha um valor específico, eu me sinto mais segura em relação a isso, a questão do dinheiro. Porque a gente entende que é um acompanhamento que tem início, meio e fim, então já tem um valor específico, né, já traz essa segurança de ser um valor X. E quando eu penso que eu fui em diversos nutricionistas ao longo da minha vida e eu nunca voltei neles mais que 2 vezes, né? Eu paguei no máximo 2 consultas ali e nunca mais voltei. Então, nesse formato é muito inseguro, porque na maioria das vezes o paciente não vai retornar depois de algumas vezes e a gente tem segurança, né, se vai ter o dinheiro ou não. No caso do método, ele traz essa segurança, né, da gente fechar num valor X e essa pessoa pagar a gente esse valor. Legal, realmente ajuda a estruturar, né? Até a nossa parte financeira, além de estruturar o atendimento, né, o acompanhamento para a pessoa, né, que entende que vai ter um começo, um meio e um fim. Né, a gente combina ali um número. A gente prevê, né? Pode mudar, né? Esse pacote pode se estender ou não, né? Mas a gente prevê ali um acompanhamento e isso ajuda a gente a organizar financeiramente também, porque sabe que tem esse valor, né? Já para chegar, né? Ou já vai chegar antes. Então a gente consegue ter essas previsões. E pensando que o nosso consultório, né, é também o nosso sustento, né? Não é só realização, né? Tem que ter também, pagar os nossos boletos, né? As nossas contas. É importante também pensar nessa parte, né? Tem que juntar os dois, né? E assim, acho que a gente tem que aceitar que é um caminho mesmo, né? Que não é fácil, né? Quando às vezes a gente forma na graduação, muita gente tem a ilusão de que, nossa, vou ter um consultório cheio de paciente. Não é assim, né? Para a maioria das pessoas não é, eu acredito. Então, existe um caminho aí a percorrer, né? Tem que ter um pouco de calma. Mas eu acredito que com os relatos dos pacientes, né? Eles relatando que mudanças tão boas vêm acontecendo, eu acho que não tem como dar errado. Porque essas pessoas conversam com outras, né? Quando a gente faz um bom trabalho, a gente é indicado para outras pessoas. Então, eu acho que não tem como não fluir. Né? Olha A que gente só tem que legal. ter um pouco de paciência, porque as coisas são devagar mesmo, né? Sim, é Eu uma acho que é isso. construção, né? E na verdade, pensando que você está formada há um ano, né? Que você comentou. Uhum. Né, e você já está com consultório, já tem, né, um perfil de pacientes, né, uma cartela de pacientes, já está tendo resultados. Eles estão te indicando, de certa forma, até tem sido bem rápido, né? É uma construção, claro que não vem desse último ano, né? Foi toda a sua construção durante a faculdade. Mas, assim, mostra que flui, né? Quando a gente se entrega, vai atrás, né? Estuda, se encontra nessa abordagem, né? Se ela faz sentido pra gente, e a gente estuda, aprofunda, e oferece, né, para os nossos pacientes esse algo diferente, vai fluindo, né? Com certeza. Que legal, Amanda. Então, assim, pra gente fechar, né, essa sua história, todo o seu relato aí maravilhoso, eu vou pedir para você deixar um recado, né, uma mensagem para quem está começando, ou, né, para quem está trilhando essa caminhada também, né, de um atendimento diferente. O que você gostaria, né, de colocar? O que você acha que você gostaria de ter ouvido também, né? Uhum. Olha, eu deixo de conselho, né, para vocês que vocês estudem, né? Não parem de estudar nem um minuto, assim. Continuem sempre estudando, né? Todo mundo, a gente tem que eu vejo, né, que é inspiração, pessoas que são mentores na minha vida, estão sempre estudando, sempre se capacitando também para dar cursos, né? Então, estudem. E não só livros de biologia, como a gente aprende na graduação, mas estudem as áreas que têm relação com o comportamento alimentar, né? Então, estudem sociologia, psicologia, antropologia, né, que diz muito sobre a nossa alimentação. Estudem todas essas áreas que estão envolvidas no comportamento e façam, né? Eu tive a prova disso. A gente só aprende quando a gente quando a gente faz, né? Só aprende fazer. E não existe um jeito perfeito de fazer. Eu acho que não existe um momento certo, né, para a gente começar. Eu vejo que, eu acredito muito hoje que existe o hoje, né, onde a gente está agora e o conhecimento que a gente tem disponível para usar hoje. Então, comecem do jeito, né, com que vocês têm para começar, do jeito que der, mas comecem. Porque, como eu disse, é muito importante a gente estudar, a gente ter essa base teórica, na prática é muito diferente.
Então, a gente precisa fazer para aprender. Então, é Legal, isso. acho um ótimo conselho, né? Com certeza. Estudar, né? Ir atrás, com curiosidade, né? Se aprofundar para entender o comportamento alimentar, nossa, isso é fundamental. Só que a gente não pode ficar só na teoria, né? Como você falou, né? Uma coisa que a gente sempre fala na capacitação, porque às vezes a gente sempre, com várias crenças, né? Inseguranças nossas, assim, a gente fica sempre achando que, não, eu preciso estudar mais e nunca vou para a prática, né? Passam anos e eu não vou para a prática. E é importante, em algum momento, a gente ir, né? A gente nunca vai se sentir 100%. A gente vai começar a ter essa confiança cada vez maior quando a gente estiver na prática, vendo, né, como realmente funciona, tendo o nosso embasamento científico, né, que dá o suporte, né, que também dá a confiança de que a gente está fazendo algo que é sério, né, que é ético, que é bem evidenciado, mas a gente precisa ir para a prática. E adorei essa frase, né, só existe o hoje. Então a gente tem que pensar nesse hoje, né? O conhecimento que eu já tenho hoje, que todos nós já temos, né? O pessoal todo já, né, que está comentando aqui, ou está estudando, né, para ser nutricionista, ou já é graduado, né? Então já tem essa bagagem. A gente continua estudando e vai aplicando, né? Sempre com muita seriedade, com muito amor pelo que a gente faz, com muito respeito pelo outro, né? Entender que... E uma coisa que eu gosto também de colocar é que a gente está a serviço do outro, né? A gente está... nós estamos ali disponibilizando o nosso conhecimento, o nosso tempo a serviço daquela pessoa, né? Então, precisamos ir lá para a prática, disponibilizar tudo isso que a gente sabe, tudo isso que a gente está estudando para um bem maior. Isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso encontro. Amanda, muito obrigada, né, por trazer aí todo o seu relato, né? Muito inspirador. Quando a gente está começando, sempre bate muita insegurança, né? Muita dúvida, né? E não saber por onde ir, né? Quando a gente se forma, vem aquela grande ponto de interrogação, né? Para onde eu vou? E você mostrar, né, um pouco da sua caminhada, dos seus passos, com certeza inspira aqui todos nós, né? Tanto nós que já estamos mais, né, em outro momento da caminhada, com certeza continua inspirando, a gente sempre aprende com a história do outro, e para quem está começando também, né? Ver que é possível, ver que vale a pena, né? E se inspirar aí nesse momento. Então é isso, queria agradecer. Pessoal que queira, né, seguir aí a Amanda, deixa aí seu arroba, Amanda, né, para o pessoal seguir seu trabalho também aqui nas redes sociais. Pode falar aí. Amanda Alves, mas só uma entre Amanda e Alves, ponto DS. Não, Amanda Alves Nutri, desculpa, eu confundi os perfis. Amanda Alves Nutri. Então, Amanda Alves, então são dois As, né? Amanda um A Alves só. Nutri. Isso. Um A só, então é Amanda Alves Nutri. Isso. Beleza. E é isso, gente. Um beijo e uma ótima semana aí para vocês. Tchau, Amanda. Obrigada. Obrigada, Nath. Tchau, tchau.